Então, eu sou a acadêmica Gisele, o meu orientador era o professor Luiz Eduardo, e o título do nosso trabalho é sobre o índice de vulnerabilidade clínico-funcional e fragilidade em idosos residentes em um distrito do município de Videira. Então, uma breve introdução do meu trabalho seria, então, sobre a demografia brasileira, que ela está em processo de transição e os idosos representam o segmento de maior aumento populacional. Então, por que houve um aumento? Porque tem a redução da taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade também. Então, no Brasil, em 2020, foi feito um comparativo, que os idosos correspondiam a 14,2 milhões sobre a população brasileira. E em 2010, eles passaram para 19,6 milhões, representando 9,98% da população total. As estimativas para 2030 indicam que os idosos atingirão 41,5 milhões e em 2060 serão aproximadamente 73,5 milhões de idosos no Brasil. Então, em Santa Catarina, foi realizada uma pesquisa pelo IBGE em 2018 sobre a projeção da população de idosos. Então, ele aponta que o grupo etário com maior população encontrava-se na faixa etária de 30 a 39 anos, e concentrava 16,7% da população total. Isso quer dizer que para 2030, o número de pessoas em Santa Catarina com 65 anos ou mais vai ultrapassar o de menores de 15 anos, o que aponta para um aumento acelerado da população idosa no estado em 2060. O grupo etário de 60 a 69 anos representará quase 13% da população total só em Santa Catarina. Então, o processo de envelhecimento, ele causa alterações, tanto de natureza biológica, socioeconômica, psicossocial, o aumento da probabilidade do desenvolvimento das vulnerabilidades, certo? Então, as vulnerabilidades, é utilizado esse termo para se referir aos idosos com susceptibilidade para desenvolver incapacidades ou indicar os idosos com condições sociais desfavoráveis e que possuiriam menor acesso a oportunidades de atingir níveis satisfatórios de saúde e independência. Isso causa também a fragilidade. Então, ela é caracterizada como uma síndrome de declínio da energia decorrente de alterações que acontecem em razão ao envelhecimento. Então, acontece a redução da massa muscular e um estado inflamatório crônico. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi identificar o índice de vulnerabilidade clínico-funcional e a fragilidade em idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde residentes no Distrito Rio das Pedras, que foi o local onde foi feita a nossa pesquisa. Os objetivos específicos, então, foram identificar os aspectos sociodemográficos dos participantes, identificar o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, indicar a fragilidade dos idosos e relacionar os dados obtidos com os aspectos sociodemográficos. Então, a metodologia que foi usada para o nosso trabalho. Então, participaram da pesquisa 26 idosos de ambos os sexos, cadastrados na Unidade Básica de Saúde, residentes no distrito do Rio das Pedras, município de Videira. Os instrumentos, então, foram o questionário aspecto sociodemográfico. O que nesse questionário continha? Então, a gente quis saber o sexo deles, a condição financeira, a condição de escolaridade, a condição da residência também, se era alugada, se era cedida, se era própria, e a condição da saúde. E o outro questionário que a gente fez foi o questionário de verificação do índice de vulnerabilidade,
que é o IVCF, que identifica a condição clínico-funcional do idoso. Então, nesse questionário, a gente procurou saber a idade, a autopercepção da saúde deles, né, pela saúde deles, atividade de vida diária, condição de humor, a cognição de humor, a mobilidade, a comunicação, a comorbidades múltiplas, as polipatologias, as polifarmácias ou internação recente. Então, cada parte desse questionário continha uma pontuação específica e o valor máximo era 40 pontos. A classificação do idoso era feita em robusto, risco de fragilização e idoso frágil. Então, quanto maior a pontuação, pior a condição era do idoso, né? Então, os resultados. No primeiro questionário, que era os aspectos sociodemográficos, a gente pode ver que dos 26 participantes, 18 eram mulheres. Então, o maior número foi de mulheres, 69% de quem participou da pesquisa era mulher. A idade, então, 65% tinham entre 60 e 74 anos. Então, o estado civil deles era com companheiro, só que só deu 26 participantes, porque só tinha um número específico cadastrado lá na unidade básica de saúde. Então, a escolaridade deles, a maioria era ensino básico incompleto, nenhum deles possuía ensino básico completo. Então, a renda mensal deles, a maior parte era de 1 a 2 salários mínimos, que correspondeu a 80,7%. A situação ocupacional, aposentados, a maioria, 69,23%. A situação da moradia, a maioria possuía casa própria, 96,1% dos idosos. A composição familiar, a maioria morava com os filhos e netos, e cônjuges também. Problema de saúde, a maioria tinha problemas de saúde, 73,3%. E plano de saúde, a maioria deles, 69,23%, não possuíam plano de saúde. Então, sobre o segundo questionário, que é a classificação da fragilidade a partir da vulnerabilidade clínico-funcional, então, classificou eles a maioria em idosos frágeis, que deu um número, então, de 17 pontos, o maior, correspondeu a 38,46% dos idosos. Idosos pré-frágeis deu 11,6%, moderado risco, correspondeu a 46,15% dos idosos, e idosos robustos deu 5,5% a baixo risco, então correspondeu a 15,30% dos idosos. Então, ainda sobre a associação entre os aspectos, então agora a gente fez a comparação sobre a associação entre os aspectos sociodemográficos com a fragilidade nos idosos residentes em um distrito no município de Videira, Santa Catarina. Então, eu já concluí ali que a maioria era do sexo feminino, né? E não tem a ver para eles serem frágeis ou não tem a ver. A idade também não tem a ver para eles serem frágeis, 60% a 74%, deu 60% frágeis, correspondeu a 6%, e idoso não frágil correspondeu a 8%. Então, o estado civil também tem ali uma porcentagem, deu 50%, 50%. A escolaridade, analfabeto, ensino básico completo e incompleto. Deu 80% básico completo e incompleto, 92,75% para a classificação não frágil. E a renda mensal, entre os salários ali, que deu salário mínimo de 1 a 2 salários mínimos, 81,25%. Isso correspondeu a 13 idosos. Então, ali falou também sobre a situação ocupacional,
correspondeu a 12 aposentados, 6 frágeis e 12 não frágeis. Então, situação de moradia, 10 deu frágeis e 16 frágeis. Composição familiar, que mora com cônjuge ou filhos, 30%, que correspondeu a 3 idosos frágeis e 4 não frágeis. Problemas de saúde, que tinham problemas de saúde, 8 apresentaram problemas de saúde, que foram classificados como não frágeis, e 12, idoso frágil, 8, e idoso não frágil, 12. Então, que tem a ver com o plano de saúde, quem tinha plano de saúde e quem não tinha. Então, quem tinha plano de saúde correspondeu que deu frágil, 4, e 5 não frágil. Então, que não tinha a ver, que não tem plano de saúde, 4 que são frágeis, 6 que são frágeis e 11 não frágeis. Então, a conclusão do nosso trabalho. Então, os idosos cadastrados na unidade básica de saúde residentes no distrito do Rio das Pedras, no município de Videira, em sua maioria são do sexo feminino, com baixo nível de escolaridade e renda, apresentando algum tipo de problema de saúde, e os tratamentos ocorrem na rede pública de saúde, ocorrem no bairro mesmo, que é no postinho que tem ali no bairro. Com relação à fragilidade, grande parte dos idosos pesquisados estavam em risco, ou seja, apresentavam estado de pré-fragilidade ou já apresentavam esta síndrome. Principalmente os idosos com idades mais avançadas. Porém, nas análises de associação, o estudo mostrou que não existe associação entre a fragilidade e as características sociodemográficas dos idosos. Então, a gente recomenda investigações mais profundas com este grupo, né, na tentativa de identificar os fatores que podem estar associados a esta síndrome e auxiliar na prevenção de possíveis agravos à saúde. Então, meu trabalho era isso.